Observa que a gente já sabe classificar os escoamentos, a gente vai entrar então nas propriedades ou grandezas físicas do escoamento para a gente começar a entender alguns princípios da fluidodinâmica. Eu gosto de começar pelo básico, né? Vamos falar o seguinte, o que é vazão? A vazão é representada pela letra Q, né? Letra Q maiúscula. A vazão é simples, eu quero saber o volume de fluido que está escoando por unidade de tempo. Então, qual é a fórmula para a gente poder calcular? A equação de cálculo da vazão. Vazão é Q, que é representado por V cortado. Aqui eu coloco o A de cabeça para baixo para representar o V cortado. Por que eu gosto de cortar o V aqui? Para não confundir com velocidade, porque a gente vai trabalhar agora ao mesmo tempo com V de volume e V de velocidade. Então, o V cortado vai ser velocidade para nós. Então, a vazão é velocidade sobre tempo. Então, vamos pensar, qual que seria o jeito mais simples de eu medir vazão? O jeito mais simples é o seguinte, eu tenho um escoamento, vamos falar numa torneira, eu quero saber qual que é a vazão de água que está saindo. Eu posso pegar um balde de 20 litros, abro a torneira e marco quanto tempo que ele gasta para encher aquele balde de 20 litros. Então, eu vou pegar 20 litros, que é volume, e dividir pelo tempo que eu cronometrei. Eu sei a vazão do escoamento. É muito simples, né? Por essa equação. Tá? Agora, quais são as unidades de medida de vazão? Ó, volume para nós, a gente calcula o volume sempre em metros cúbicos. E o tempo em segundos. Então, a nossa vazão sempre vai sair em metros cúbicos por segundo. Se a gente pegar como alguns parâmetros, né? Eu vou fazer um exercício aqui. Se eu considerar uma vazão de 1 metro cúbico por segundo, isso é muito ou é pouco? Né? É muito fluido que está passando em 1 segundo ou é pouco fluido que está passando em 1 segundo? Depende. Depende do contexto. Deixa eu explicar para vocês. Já vou aproveitar e falar de uma outra unidade de medida. 1 metro cúbico, ele equivale, transformando de metro cúbico para litros, 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, voltando à pergunta que eu fiz, 1 metro cúbico por segundo é muito ou é pouco? Eu estou falando de uma caixa d'água de 1000 litros sendo transportado a cada segundo. Então, imagine o seguinte, são 1000 litros por segundo. Se você analisar dentro do contexto de instalações hidráulicas residenciais, isso é uma vazão muito alta, até para a indústria, né? Na maioria das indústrias, uma vazão de 1 metro cúbico por segundo, são 1000 litros por segundo, é uma vazão consideravelmente alta. Se eu for para o universo da... Alguém quer comentar alguma coisa? Uma dúvida, Marco Túlio. Essa vazão por exemplo, se eu estou transportando água de um reservatório para o outro, okay. É a água que está saindo no final lá do cano ou ela está toda inteira dentro do cano sendo transportada? Cara, a sua pergunta é fantástica. Inclusive, é o próximo assunto que nós vamos entrar. Eu vou responder sua pergunta assim. A gente acabou de ver que, por exemplo, a água ela é incomprensível. Eu não consigo alterar o volume. Então, imagine que eu tenha entrando, no início da tubulação, está entrando 1 metro cúbico por segundo de água. Ou seja, entrou 1000 litros. Se eu considerar que a tubulação ela não tem vazamento e a tubulação também é rígida, ela não altera, ela não aumenta de volume, se está entrando 1 metro cúbico de um lado da tubulação, vai ter que sair 1 metro cúbico por segundo do outro lado. A massa de água que entra na tubulação tem que sair do outro lado. Ou seja, a vazão ela é constante. Isso é muito importante a gente sempre lembrar disso, de um regime de escoamento permanente e incompreensível. Regime de escoamento permanente, a velocidade não muda com o tempo. E incompreensível, a massa específica ou o volume ele é constante no tempo. Ou seja, se eu entrei de um lado da tubulação com 1 metro cúbico por segundo, do outro lado vai ter que sair 1 metro cúbico por segundo. Tá? Porque o vazão é constante. Ok? Bom, respondido? Sim, obrigado. Nada. Vamos voltar ao exemplo, então. Eu estava falando que 1 metro cúbico por segundo pode ser alto ou pode ser baixo. Então, no caso de uma instalação elétrica, uma instalação hidráulica residencial ou industrial, é uma vazão consideravelmente alta, uma vazão grande realmente, né? É uma caixa d'água a cada segundo. Imagina se encher uma caixa d'água de 1000 litros em 1 segundo, né? Se a gente analisar no vertedouro de uma usina hidrelétrica, ou no conduto forçado, onde a água escoa para dentro da tubulação, essa vazão é baixa.
1 metro cúbico por segundo não é nada. Tanto que nem se usa metro cúbico por segundo para medir a vazão de um vertedor de uma usina. Se analisa metros cúbicos por hora, né, por dia, tá? Então, aí eu tenho uma vazão realmente considerável. Então, veja bem, já que a gente sabe que vazão é volume transportado sobre tempo, volume de fluido deslocado sobre tempo, unidade de volume é alguma coisa elevada ao cubo. Pode ser centímetro ao cubo, metro ao cúbico, né? E o tempo pode ser segundo, minuto, hora, dia. Então, vazão é volume sobre tempo. No sistema de centímetro, grama e segundo, seria centímetro cúbico por segundo. Essa unidade aqui não é muito utilizada para a gente, não, em termos de práticos, né? O metro, no sistema internacional, o metro cúbico por segundo é muito utilizado para a gente. É esse cálculo aqui, todo o cálculo que a gente fizer vai sair em metro cúbico por segundo. Existem outras unidades, por exemplo, pés cúbicos por segundo, que é no sistema inglês. A gente tem também litros por segundo, é muito utilizado. Metros cúbicos por hora, litros por hora. Na indústria petrolífera é muito utilizado galões por minuto, galões por hora, galões por dia. Né? A gente vê que, por exemplo, semana passada, o preço do petróleo estava negativo, ou seja, as empresas estavam pagando para poder extrair petróleo. Né? O preço do petróleo caiu tanto, né? Ficou tão desvalorizado que ficou negativo. Menos para nós, né? Seria bom se a gente pudesse ir no posto abastecer gasolina lá e eles pagarem a gente para fazer isso, né? O preço cai lá nas refinarias, mas não cai para a gente aqui. Bom, mas o fato é o seguinte, então existem várias unidades, né? O galão é uma unidade de medida, só não vale confundir com o galão da massa, tá? Aqui é galão de metros cúbicos de volume, tá bom? Depois nós vamos fazer as continhas aqui de conversão de metros cúbicos para galão, ok? Bom, gente, ok, já temos aí o conceito muito bem definido do que é vazão, tá? Vazão é volume sobre tempo. Então, com isso agora em mente, olha que interessante, a pergunta que acabou de surgir aí, ó. Imagina uma tubulação, por exemplo, e essa tubulação ela sofre um estrangulamento. Então, vamos imaginar que eu tenho uma tubulação de 100 milímetros e eu reduzi essa tubulação para um diâmetro de 50 milímetros. Então, aqui eu tenho a tubulação de 100, reduziu para 50. Olha, o que diz para nós? Eu falei com vocês o seguinte, se eu estiver entrando, vamos reduzir agora as unidades, vamos considerar o seguinte, eu entrei aqui com 2 litros por segundo, né? De vazão de água, ou seja, em um segundo entrou 2 litros de água nessa tubulação. Esses 2 litros, eles vão, né, ocupar um determinado espaço, um volume lá dentro, delimitado por esse desenho. Quando chegar aqui no estrangulamento, na redução da tubulação, o diâmetro vai reduzir, mas o comprimento aumenta. Ou seja, se eu entrei com 2 litros de água por segundo aqui, com certeza vai sair 2 litros de água por segundo de cá. Ok? Mas você pensa o seguinte, olha só, tudo é equilibrado, né? Eu tinha 2 litros de água entrando, eu estrangulei e ainda vou sair 2 litros por segundo do outro lado. O que compensa, então, para eu sair com a mesma quantidade de água do outro lado? O que compensa é que a velocidade de escoamento aumenta aqui. No diâmetro menor, a velocidade aumenta. Então, aqui eu tenho maior velocidade. Então, olha só que interessante. Quanto menor a área, maior a velocidade. Quanto maior a área, menor a velocidade. Né? Isso é o que diz o princípio da continuidade. O princípio da continuidade diz que é o seguinte, o volume de fluido que entra na tubulação tem que sair do outro lado, no mesmo intervalo de tempo. Esse é o conceito. Né? Então, quando a gente vem analisando matematicamente, eu estou falando o seguinte, ó, a vazão de entrada vai ser o volume de entrada sobre o tempo. Então, se eu pegar esse volume aqui, ó, e dividir pelo tempo, pela minha unidade de tempo, eu falei 2 litros por segundo, e no segundo entrou 2 litros. Então, eu tenho a vazão Q1 de 2 litros por segundo. Do outro lado, eu vou ter que sair do mesmo jeito, né? 2 litros por segundo. Então, V2 sobre ΔT, né, é a minha vazão 2, e a vazão 1. E a vazão 1, ele é sempre igual à vazão 2, para esse tipo de escoamento. Então, quando eu igualar as duas equações, eu tenho isso daqui, ó, que volume 1 sobre o tempo é igual ao volume 2 sobre o tempo. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu quero mostrar um conceito que é o seguinte, ó, evoluindo, né? Vamos continuar avançando. Como que eu calculo o volume? Se eu pegar a área dessa circunferência aqui, ó,
Eu pego a área dessa circunferência e multiplico por esse comprimento aqui, ó, desse cilindro. Então, a área do cilindro vezes o comprimento dele me dá o volume. Então, o volume é igual a área vezes L, que eu chamei L dessa medida aqui, ó. Tá? Ok. E o que é velocidade? Velocidade é distância sobre tempo. Qual que é a velocidade com que o fluido está escoando? É simples. Se eu pegar o tanto que deslocou desse ponto para esse, né, que é o L, que pode ser L1, L2, e dividir pelo ΔT, eu tenho velocidade, porque velocidade é distância sobre tempo, metros por segundo. Então, veja bem, olha, vazão é volume sobre ΔT, ok? Só que volume é área vezes L, igual a gente acabou de ver aqui, ó. Então, área vezes L sobre ΔT. O que é L sobre ΔT? L sobre ΔT é velocidade. Então, a equação que nós vamos utilizar para determinar o valor da vazão é área vezes a velocidade. Ou seja, se eu pegar essa área aqui, ó, e multiplicar pela velocidade do escoamento em metros por segundo, eu sei de quanto que é a vazão que está entrando na tubulação. Só que a vazão que entra é igual à vazão que sai. Então, se eu pegar a área 2 vezes a velocidade 2, eu tenho a vazão de saída. Como a vazão de saída é igual à vazão de entrada, eu vou dizer que a área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Em essência, é isso que é o princípio da continuidade, e agora eu acabei de mostrar para vocês a equação da continuidade, que diz que a área 1 V1 é igual a área 2 V2. Tá? E vazão é igual a velocidade vezes área. Dúvidas até agora?